Olá, um bom dia para você. Hoje é domingo, primeiro dia da sua semana. Vamos continuar refletindo um pouco sobre a paz, né? Eu vou aqui trazer alguns versículos bíblicos. Nós vamos fazer alguns comentários sobre esses versículos que nos falam sobre a paz, esta paz, que é a paz de Deus, não a paz dos homens. Quais são as recomendações que o Senhor nos dá, que o apóstolo Paulo nos dá por inspiração do Espírito Santo, para que nós nos esforcemos para sempre manter a paz. Mas nós só vamos conseguir ter paz com o outro se essa paz estiver no nosso íntimo. E essa paz que vem do nosso íntimo, que não vem só da nossa boca, ela vem através da vida de Cristo que já está em você. Porque quando nós olhamos para as nações que estão em conflito, que estão se matando, que estão destruindo os territórios onde as pessoas vivem sem nenhum respeito ao próximo, cometendo atrocidades, como nós temos assistido em tempo real. E de repente eles dizem, não, agora estamos numa trégua de paz, é um acordo de paz. Esta paz é da boca para fora. Porque quem age assim, destruindo o outro, não tem Cristo em seu coração. Você concorda comigo? Se você está começando a viver, a experimentar a vida de Cristo no seu íntimo, você vai perceber claramente que toda essa trégua que é dada, todo esse acordo de paz que eles proclamam, é uma paz da boca para fora. Eles ainda têm intenções no seu coração de conquistar o território do outro. Eles têm intenções no seu coração de dominar o território do outro, de impor as suas leis, de impor as suas regras, o seu poder, a sua religião. Esta paz é uma paz da boca para fora, mas aquela paz que vem de Jesus, como Jesus disse, eu vos dou a minha paz, não como o mundo vos dá. Essa paz só vem quando nós estamos desenvolvendo essa vida de Cristo em nós, mantendo um relacionamento cada vez mais íntimo, cada vez mais verdadeiro, onde nós somos transformados no nosso interior. E nós nos recusamos a brigar. Jesus não brigou com ninguém quando aqui esteve. Ele caminhou por uma terra caótica, ele foi agredido, ele sofreu açoites, ele foi crucificado com a pior morte da época, uma morte extremamente dolorosa, que é a crucificação. Mas ele se manteve calado. Por quê? Porque Jesus agiu assim. Porque ele suportou tanta dor. Ele precisava fazer isso? Não. Ele não precisava porque ele era santo, ele vivia ao lado do Pai. Ele estava sentado à direita do Pai, no reino da glória. Mas quando o Pai olhou para esta terra e viu a condição do homem, viu como o pecado estava assolando o homem aqui na terra, ele pediu ao Filho que viesse para a terra e cumprisse esta missão de caminhar por esta terra caótica, de levar todo o pecado da humanidade sobre os seus ombros. Esses pecados seriam crucificados na cruz através do seu corpo sangrento, dolorido, açoitado, escorrendo sangue, sofrendo uma dor insuportável, mas tudo isso foi pregado na cruz. Por isso, quando ele caminhou aqui na terra, ele sempre procurou manter a paz entre ele e os homens. Ele não se rebelou em nenhum momento, porque era uma missão que ele estava cumprindo. E o Pai nunca deixa nada sem
resolver. Se você está com algum conflito com alguém, não queira resolver por si. Mantenha a paz com ele. Copie de Jesus essa atitude. O Pai vai fazer justiça em seu lugar. Não duvide disso. E você vai ser recompensado, como Jesus foi recompensado. Com a ressurreição, então, ele retornou daquele lugar que ele veio, aquele reino da glória, e está assentado hoje à direita do Pai. Mas ele não nos deixou sozinhos aqui. Ele mandou o seu Espírito, o Espírito Santo, que está tanto sobre o Pai como sobre o Filho. E quando nós recebemos esse Espírito Santo, nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador e proclamamos, não, ele fez aquela caminhada de paz por minha causa. Ele caminhou, sofreu tudo aquilo sem revidar por minha causa. Então eu vou aceitar ele sim como meu Salvador. E essa paz que ele está dizendo que vai me dar, eu quero obter. Eu quero ser transformado para eu obter esta paz que meu Jesus está me oferecendo. Então vamos refletir aqui em alguns versículos da Bíblia, onde o foco é sempre a paz. E vamos ver essas recomendações, essas instruções divinas, que vai fazer com que essa paz duradoura, que é a paz de Deus, permaneça no nosso coração e cresça a cada dia, através dessa intimidade que nós estamos desenvolvendo com Jesus. No Salmo 37 nós lemos que os malfeitores desaparecerão. Isso é uma promessa do Pai. A terra está caótica hoje, está cheia de malfeitor? Está. Está cheia de homens violentos? Está. Mas o Pai está dizendo aqui que os malfeitores desaparecerão e os justos herdarão a terra pacífica e viverão na abundância de paz. Você está entendendo a promessa aqui do Senhor? Você quer ser justificado através de Jesus? Busque esta graça de Deus, essa graça, esse poder que vem do alto, para que esta fé seja colocada no seu coração de uma forma milagrosa e de repente seus olhos se abrem e você aceita Jesus como seu Salvador, porque Ele é o justo. E você será justificado através dos méritos de Jesus. E você herdará uma terra pacífica, onde haverá abundância de paz. 1 de Pedro 3, versos 11 a 13, nós lemos: aparte-se do mal, se afaste do mal e faça sempre o bem. Menos para aqueles que você diz que são seus inimigos ou que se dizem ser seus inimigos. Faça sempre o bem para ele. Não retribua o mal com o mal, porque isso não é de Deus. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga essa paz. Porque os olhos do Senhor, aí vem o porquê, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Se você não buscar esta paz que Jesus está lhe oferecendo e que você pode não estar seguindo, as suas orações não serão ouvidas, porque o seu coração vai estar em turbulência, em conflito, em violência. Mas os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Você está entendendo? E qual é aquele que vos fará mal? Se você for seguidor do bem. Se você for seguidor do bem, ninguém vai lhe fazer mal, porque você vai ter a proteção divina sobre você.
Lamentações 3:17. Nós lemos e podemos fazer aqui um comentário. Quando a paz é afastada do nosso coração e nós esquecemos de fazer o bem, porque a violência toma conta do nosso ser. Ou seja, se você está afastando a paz do seu coração, você vai se esquecer de fazer o bem, você vai sempre fazer o mal. Porque o seu ser vai estar contaminado com a violência. As nossas veredas se tornam tortuosas quando nós estamos com o coração em violência. Quando nós não estamos buscando essa paz que Jesus está nos oferecendo. E nós começamos a andar em trevas. Mas o justo anda na retidão. O caminho do justo é reto, porque Jesus é o justo e Ele está nos influenciando. Ele está trazendo a sua vida para dentro de nós. Então, automaticamente, nós vamos ter uma caminhada reta. A paz, como nós já dissemos, é uma virtude de Cristo. Não quero buscar isso em você. É uma virtude de Cristo. Se você não tiver Cristo em você, você não vai conseguir essa paz. Você pode ter uma paz da boca para fora, mas não do seu íntimo. A paz é uma virtude de Cristo. E o próprio Cristo nos ensinou que nós não devemos perder a paz, mesmo quando somos agredidos e injustiçados. Se nós estamos na paz de Deus, Ele fará justiça por nós. Nós devemos ter muito cuidado com o nosso emocional e não deixar que o nosso emocional tome conta de nós. Porque se o seu emocional lhe domina, você vai perder a paz e você vai se tornar uma pessoa violenta. Você tem que dominar o seu emocional, as suas emoções. De que forma você vai dominar o seu emocional? Mantendo esta relação íntima com Jesus, através do conhecimento da sua palavra, do estudo da sua palavra, ouvindo as nossas mensagens para que ela vá penetrando, infiltrando no seu ser, fazendo parte do seu ser. Então você vai ter esta paz que é uma virtude de Cristo e você vai conseguir dominar as suas emoções. Se você não agir assim, não pense que por si só você vai conseguir dominar o seu emocional. Mas se você tem a Cristo em você de uma forma cada vez mais intensa, mais viva, esta vida de Cristo que está em você vai lhe impedir de você se tornar violento. Ele vai na mesma hora dominar aquela emoção violenta que você manifestaria, que é do próprio caráter humano. Então, não deixe que o seu emocional tome conta de você. Em Efésios 4, de 1 a 3, nós lemos o apóstolo Paulo falando: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, estava aprisionado por Jesus. Ele podia estar tendo uma prisão humana, mas antes disso ele foi aprisionado por Jesus. Jesus tomou conta do seu ser. Então, para ele, pouco importava se ele estava numa prisão, se ele estava fora da prisão. Ele estava ali escrevendo cartas. Ele estava em paz, mesmo estando aprisionado pelos homens, porque em Jesus ele estava livre para escrever estas cartas maravilhosas que nós temos hoje e que nós podemos meditar e refletir nela e tomar para nós como ensinamentos. Então ele está rogando e ele diz: rogo-vos, pois, eu,
o preso do Senhor. Ele era prisioneiro de Jesus, porque ele descobriu como é maravilhoso ser prisioneiro de Jesus. Ele só ia receber coisa boa de Jesus. Então ele está rogando que andeis como é digno da vocação que fostes chamados. Então esta instrução não é só para aquela época, é para nós. As cartas de Paulo são válidas por toda a eternidade. Então essa recomendação é para nós também. Que andeis como é digno da vocação que foste chamado. Você sabe qual é o seu chamamento? Procure descobrir qual é o seu chamamento. Porque Deus tem um propósito para cada um de nós. Eu já descobri o meu. E Ele está dizendo, andeis com dignidade no chamamento que você recebeu. Com toda a humildade, com toda a mansidão, com longanimidade, ou seja, com paciência. Temos que ter muita paciência com o outro, porque Deus sempre tem muita paciência conosco. Suportando-vos uns aos outros. Precisamos nos suportar, porque Deus nos suporta desde o momento que nós nascemos. E nós nascemos com a natureza de pecado. Nada de bom há naquele que nasce com esta natureza de pecado. As coisas boas começam a vir quando nós começamos a ser transformados pela vida de Cristo. Então ele diz, suportai-vos uns aos outros, em amor. Não se ire com seu irmão, não se ire com seu próximo, não se ire com seu cônjuge, com seu filho, com seus familiares, com seus vizinhos. Procure suportar em amor, procurando sempre guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quando nós perdemos a paz, nós perdemos a unidade com o outro. E sem unidade sempre haverá guerra. Você está entendendo a importância da paz? Então o apóstolo Paulo está aí reforçando que mesmo quando nós estamos presos em alguma circunstância desfavorável, nós devemos sempre guardar a paz, para que nós possamos ter essa unidade de espírito, para interferir na vida do outro, para sair daquela circunstância difícil. Mas se você perde a paz, se você entra em guerra, se você se torna uma pessoa violenta, você perde esta oportunidade de reverter aquela circunstância, de reverter aquela situação. Não é coisa fácil. Não estou lhe dizendo que isso é fácil, diante da nossa natureza carnal. Não é fácil. Mas se você está seguindo a paz, buscando esta paz e seguindo ela através desta intimidade que você está desenvolvendo com Jesus, vai ser mais fácil para você, porque o próprio Deus vai interferir nesta situação e vai reverter esta situação através do vínculo da paz. Ele vai trazer esta unidade, onde você vai poder ter acesso ao outro, onde o outro vai estar disposto a lhe ouvir, onde você vai poder falar de uma forma mansa, de uma forma pacífica e conquistar o coração do outro. Então veja que tem um papel aí que é nosso. Nós não podemos abrir mão do nosso papel. Deus não quer robô em sua mão. Ele não quer fantoches em sua mão. Ele quer pessoas que reconhecem que através de Jesus Cristo nós podemos conseguir todas as coisas, inclusive a paz e a unidade de espírito. Quando nós perdemos a paz com o outro, a nossa unidade é afetada e pode ser quebrada. Aquela unidade. Quando a unidade é quebrada, nós vivemos eternamente em guerra com o outro. Por quê? Porque o objetivo dele não é o seu objetivo. O seu objetivo carnal não é o objetivo dele. Então haverá sempre conflito, sempre guerras.
Mas quando nós deixamos que o Senhor interfira na situação, Ele vai dizer de que forma nós podemos manter aquela unidade de espírito. E Ele vai nos dar esta paz, que é o vínculo, é o que vai unir o meu espírito com o espírito do outro, no vínculo da paz. E aí as guerras cessam. Então Paulo recomenda sempre a humildade que devemos ter, a mansidão que devemos ter, a paciência que nós devemos ter, suportando um ao outro em amor. Todas essas virtudes, humildade, paciência, amor, perseverança, mansidão, fé, todas essas virtudes são virtudes do caráter de Cristo. É o fruto do Espírito, que é Jesus, que tem essas virtudes todas. Quanto mais nós tivermos de Jesus no nosso caráter transformado, mais nós teremos essas virtudes. Mais nós seremos mais humildes, seremos mais mansos com o outro, seremos mais pacientes com o outro. Vamos aprender a nos suportar o outro, mesmo que ele ainda não lhe suporte. Você vai aprender a suportar o outro, o seu próximo. E através dessa sua atitude, desta paz que você está ministrando para o outro, o Senhor vem e interfere como grande juiz, como o Consolador, através do seu Santo Espírito. E tudo começa a mudar. Começamos a viver em paz na nossa casa, em paz na nossa família, em paz na nossa igreja, em paz no nosso trabalho, na nossa vizinhança. E com certeza, com todas essas virtudes do caráter de Cristo, nós vamos ajudar e contribuir para que este mundo caótico comece a tomar uma nova forma. A forma que o Senhor quer dar a esta terra. Como a Trindade, lá em Gênesis capítulo 1, quando ele viu aquela terra caótica em trevas e escura, ele começou a dar forma e ele criou uma terra belíssima. Total equilíbrio havia naquela terra. Mas agora ele quer usar cada um de nós, ele quer usar você, ele quer usar a mim. Todos aqueles que têm esta vida de Cristo, que buscaram esta paz de Jesus, ele quer usar cada um de nós como seus instrumentos para começar a dar uma nova forma a esta terra, uma nova forma à nossa família, uma nova forma ao ambiente onde nós trabalhamos, uma nova forma à nossa igreja. Então eu te convido que você se determine a ser uma dessas pessoas, que você se engaje nesse exército de Deus, porque Ele quer. Ele está chamando soldados para o seu exército. E Ele vai nos dar poder para que tudo isso aconteça através do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos alargar nossa visão para enxergarmos o propósito de Deus para esta terra, o propósito de Deus para a nossa vida. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, pela sua fidelidade. Vamos continuar crescendo juntos e agradando o coração do Pai. Que você tenha um dia abençoado, um domingo abençoado e uma semana abençoada com a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Até o próximo domingo.